você já me conhece. Sou Angélica, pedagoga e professora do 4º ano do ensino fundamental. O tema da nossa 4ª videoaula é planejamento e produção de texto. Compartilho com você o desenho feito pela Manuela Brandão. Ele ilustra bem a videoaula de hoje. Mostra uma menina produzindo um texto. Como leitor, você está em constante construção do conhecimento. E o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. E nesta videoaula, você estará se aperfeiçoando, se preparando para compartilhar o seu conhecimento. Só que hoje, esse conhecimento será compartilhado através da sua escrita. Seguem algumas dicas para melhor aproveitamento da aula. Tenha bastante atenção, você já está craque nisso, né? Faça seus registros por meio de fotos e anotações. Para isso, deixe separado papel, caneta e, se possível, um celular para fotografar alguma tela que você julgar necessário. Consulte os sites quando sugeridos. Esteja atento e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Para realizar uma boa produção de texto, é preciso planejar. A leitura, vamos refletir. A leitura deve preceder a escrita? Sim. Para ser um bom escritor, é preciso ser um bom leitor. Leia bastante. A leitura amplia o seu conhecimento, ela vai te dar mais respaldo para que você tenha uma melhor produção escrita. Por que planejar a produção de textos? Chega de improvisar. Se de fato queremos produzir bons textos, temos que planejar. Planejar a elaboração, a revisão e a escrita. Esse planejamento, ele deve ser feito da seguinte maneira. Pense primeiramente tudo que você vai querer colocar no papel. Em seguida, vá registrando gradativamente para que você não perca nada do que pensou. E por que produzir textos? Produzimos textos para compartilhar sentimentos, ideias e conhecimento, ou seja, se comunicar. A produção de texto, ela é uma forma de comunicação, interação e compartilhamento de nossas ideias e necessidades. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Na videoaula de hoje, tratarei das características que compõem o gênero textual carta. Em uma carta deve conter os interlocutores, a finalidade, a organização e formato. Vamos lá. Nesta videoaula, primeiramente, eu vou falar quem são esses interlocutores. Os interlocutores, eles são os comunicadores, que podem ser 2 ou mais. No caso da carta, os interlocutores, eles são o destinatário e o remetente. O destinatário é quem recebe a carta e o remetente é aquele que escreve e envia a carta. A produção de texto é uma prática muito utilizada na atividade humana. Portanto, a escola deve incentivar a realização dessa ação constantemente. E o que devemos considerar ao produzir textos? Ao produzir um texto, é importante lembrar do planejamento, pensar e organizar as etapas para sua escrita. Neste processo de planejamento, você pode organizar suas ideias, primeiro mentalmente e em seguida colocá-las em suas anotações, por meio de resumos, esquemas, para que você não perca essas ideias durante a sua elaboração. E essa elaboração, o que seria? É a construção das suas ideias, é o texto propriamente dito. A revisão também é algo importante de se lembrar. Neste momento da revisão, você irá reler o seu texto, prestando atenção
se a finalidade dele foi alcançada, se você conseguiu mandar a sua mensagem, se ele está escrito com uma grafia correta, se ele tem uma pontuação adequada, se a acentuação está ok. Isso tudo é nesse momento da revisão. Você vai ficar atento aos parágrafos, não é mesmo? Outra questão também que deve ser lembrada ao produzir um texto é a edição textual. As práticas de produção devem ser trabalhadas de forma interrelacionadas às práticas sociais. Lembre-se que sua produção está diretamente ligada às necessidades de comunicação. Muitas habilidades são desenvolvidas quando produzimos textos. São elas: organização de ideias. Você primeiramente tem que pensar o que deve conter o seu texto. O que vem primeiro, o que tem que perpassar por todo o texto. O que vem primeiro, no caso de uma carta, você vai cumprimentar a pessoa? Você vai perguntar como ela está? Né? Isso tudo deve ser levado em conta na sua forma de organização. Você vai pensar nos passos que você vai seguir e, como eu disse, primeiro pense em tudo que tem que conter e coloque no papel para que nada passe batido. Outra habilidade é expressão de sentimentos, desejos e necessidades. Numa carta pessoal, que é o que iremos trabalhar hoje, você pode expressar os seus sentimentos, os seus desejos e as suas necessidades. Outra habilidade é o exercício de memória. Esse exercício de memória você utiliza quando você tenta resgatar ali tudo que você vai citar no seu texto. Empregabilidade do aprendizado já adquirido, cognitivo, científico e filosófico. É todo o aprendizado que você já adquiriu. Tudo que você leu, tudo que você pesquisou, é toda a sua bagagem. Autonomia da escrita. Você tem o poder de escolha das palavras, ou seja, o domínio da linguagem é seu. Autoria, clareza e expressividade. Lembre-se que você é o autor. Você tem que dar o seu recado e, por isso, ele tem que ser claro. Ou seja, quem está lendo a sua carta tem que entender o que está escrito nela. Atenção! Para que seus textos sejam claros e objetivos, precisamos considerar alguns itens. O primeiro dele, eu digo que é a finalidade. Por quê? Isso tem que ficar muito claro. Para que eu vou escrever esse texto? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero contar uma notícia? Eu quero dar algum recado? Eu quero contar um fato, simplesmente? Isso está relacionado à finalidade. Os interlocutores, você já conheceu quem são. São os comunicadores, que no caso da carta é o destinatário e o remetente. Os recursos, eles podem ser visuais ou manuais. A sua carta, ela será manuscrita ou ela será digitada? O suporte. O suporte é onde você vai registrar o seu texto. Onde ele será publicado? Será publicado num jornal? Num livro? Aqui, como se trata de uma carta pessoal elaborada por você, aluno, hoje você vai registrar essa carta no seu caderno e, posteriormente, você poderá encaminhá-la para quem você desejar. A proposta desta videoaula é que você construa um texto. Durante as videoaulas anteriores, você leu, se informou,
conheceu sobre o assunto proposto, no caso hoje, o Covid-19. E para a construção deste texto, você vai trabalhar o gênero textual carta. Você vai fazer uma carta pessoal a partir dos conhecimentos adquiridos nas videoaulas, a partir dos seus conhecimentos prévios, da sua vivência familiar e de toda a sua trajetória como leitor. E o tema hoje já está definido. Você vai produzir uma carta pessoal sobre o Covid-19. Você já está fera, né? E como hoje o trabalho é com a carta, segue aí uma sugestão de planejamento para este trabalho. Um passo a passo. Ao iniciar uma carta, é necessário que você escreva a data e o local de onde está falando. Por quê? Porque a pessoa que vai ler a sua carta, ela precisa saber de onde que você está e a data em que essa carta foi escrita, até mesmo para ela se situar e compreender o contexto em que a carta foi concebida. Para estabelecer uma comunicação mais adequada, é preciso conhecer o seu interlocutor, o destinatário, quem irá receber essa carta. E o grau de proximidade que você tem com este destinatário é que vai definir o tipo de vocabulário que você irá utilizar. A carta pessoal deverá ser redigida na primeira pessoa do singular. A finalidade da sua redação deve estar clara, ou seja, para que você está escrevendo esta carta. A finalidade de uma carta, ela pode ser sobre um tema livre, sobre algum fato específico, sobre um acontecimento, mas hoje o tema é o Covid. E lembre-se que numa carta pessoal você pode expressar seus sentimentos, desejos e necessidades. Seguem algumas dicas para a organização e formatação da sua carta. Seja objetivo na sua mensagem, mas dê o seu recado. 3 ou 4 parágrafos devem ser suficientes, mas cuidado para não escrever muito pouco ou escrever demais e se perder no assunto. Lembre-se que sua carta deve ter início, meio e fim. Ela precisa ter uma sequência lógica. Em uma carta pessoal, é frequente a expressão de sentimentos, saudade, alegria, tristeza e outros sentimentos, como eu disse, que você pode expressar nessa carta. E a linguagem varia de acordo com o grau de proximidade entre quem está escrevendo e quem está recebendo essa carta. Os interlocutores, no caso. Agora é sua vez. Vamos praticar? Construa seu texto, uma carta pessoal, observando o que foi discutido durante a videoaula, obedecendo às estruturas a seguir. Eu peço a você que anote, pegue o papel e a caneta que eu pedi para você reservar e anote essa estrutura da carta, ou então tire uma foto dessa tela usando o celular, né, ou o seu ou de alguém que estiver te acompanhando, porque essa estrutura irá te ajudar na sua elaboração. Relembrando a estrutura de uma carta. Sua carta, ela deve ter local e data. Por exemplo, Belo Horizonte, 20 de maio de 2020. Ela tem que ter um interlocutor, o destinatário, para quem você irá escrever. Eu sugiro aqui que você escolha um destinatário real, que você pense em um colega, em um membro da família ou um professor, para que no futuro, bem próximo, quando essa pandemia passar, você mande essa carta para essa pessoa, né? E você vai ver, é bem divertido. Escrever é bacana. Hoje a gente não tem muito visto e nem recebido, né, essas cartas por conta da tecnologia. Hoje manda mensagem, manda um e-mail,
mas receber uma cartinha pelo correio, ela tem um significado especial. Sua carta, ela deve ter uma saudação. A saudação é a maneira como você vai cumprimentar a pessoa. Por exemplo, querida mamãe, cara amiga. E aqui a proximidade é que vai falar o tipo de vocabulário, né, que você vai chamar essa pessoa, que você vai fazer essa saudação. Você pode, inclusive, usar um apelido carinhoso, mas lembrando-se que tem que ser um apelido respeitoso. A finalidade dessa comunicação. A sua carta, ela pode ter mais de uma finalidade. E o assunto aqui dessa carta específica da sua tarefa é o Covid-19. Então, você pode aproveitar este momento do distanciamento social aí e contar para quem você quiser, se você escolher seu coleguinha ou para sua professora, contar como tem sido essa experiência do distanciamento social, né? Como tem sido sua rotina, como que você tem feito para continuar os estudos. Vai ser legal, você vai ver, contar um pouco sobre você. Você pode falar dos seus sentimentos, de como você está se sentindo em relação à expectativa dessa pandemia, que ela vai passar logo. Você vai falar um pouquinho de tudo. Na sua carta, ela deverá ter uma despedida. E o grau de proximidade com essa pessoa é que vai definir a sua despedida. Então, você pode ser mais informal ou menos. A sua proximidade é que dará o tom. E não se esqueçam da assinatura. Você assina a sua carta, tá? É o remetente, quem escreveu. E quando as aulas presenciais voltarem, faça o seguinte teste, manda sua carta pelo correio para essa pessoa, criar essa expectativa de receber uma carta pelo correio, gente, é diferenciada. Depois vocês vão ter muito o que contar para os companheiros. Vamos retomar? Vamos recordar o desenvolvimento desta videoaula de hoje. Você aprendeu como escrever uma carta e como deve ser a sua estrutura. Ela tem que ter os interlocutores, que são os comunicadores. No caso de uma carta, é o remetente e o destinatário. Prestar atenção na sua finalidade. Para que você está escrevendo? Você tem um objetivo e você tem que dar o seu recado. E pensar na organização e no formato dessa estrutura da carta. Você viu que ela tem o local, a data, você viu que ela tem uma saudação e uma despedida. Eu queria que você aproveitasse esse momento que você está em distanciamento social e fizesse uma busca na sua casa de cartas que sua família já escreveu, que a sua família já recebeu, tá? Talvez você também tenha escrito uma carta para sua mãe quando bem pequenininho, tenha recebido alguma carta. Observe essa carta, veja se ela tem todas essas se ela segue essa estrutura que eu falei aqui com você. Aproveite, continue lendo bastante, não tenha medo de escrever e compartilhe as suas produções. Obrigado e até a próxima aula. Continue exercitando essa comunicação através da sua fala, através das suas leituras e sempre escreva. Escreva para se comunicar, para interagir, troque cartas com seus parentes. Aproveite para colocar isso aí como tarefa, como atividade do seu dia a dia. Obrigada e até a próxima aula. E se puder, fique em casa.